Aleluias, louvado e santo é o nome do Senhor Jesus. Quero saudar a todos os guerreiros e guerreiras do Senhor Jesus, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos dando início, pela misericórdia do Senhor, ao nosso café espiritual. Nosso primeiro café espiritual. Aqui quem vos sauda, missionária Andinha. O nosso café espiritual de hoje começa em 1 Pedro, capítulo 1, do 1 ao 2. E também o capítulo 2, de versículo 4 ao 10, também de 1 Pedro. O tema do nosso café espiritual é Os Eleitos. Vamos orar nesse momento, antes de começarmos o nosso café espiritual. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Pai, quero em nome de Jesus te agradecer por este momento, de estar aqui, ó Pai, com nossos irmãos, as nossas irmãs, nos alimentando nessa manhã, através de sua palavra, ó Pai. Que o Senhor possa nos dar discernimento e sabedoria para observarmos o que o Senhor nos afirma através de tua palavra, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, que a tua boca nesse momento, ó Pai, que não seja eu aqui a falar, ó Pai, mas que seja o teu Espírito Santo, ó Pai, a falar com teus servos, ó Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Façamos menção da palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 2. Eu peço que vocês, se puderem, reunir a família de vocês nesse momento para fazer esse café espiritual, esse devocional nessa manhã, junto comigo, e tenha certeza que o Espírito Santo de Deus vai nos falar nessa manhã e a palavra dele jamais volta vazia. Que Deus abençoe você e a sua família. Vamos nos alimentar nesse momento. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia, eleitos segundo a presidência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e expiação do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Agora, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 ao 10, nos diz assim: E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nele crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que com também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aleluias. Deus seja louvado.
Quem já não se sentiu rejeitado em algum momento da vida? Dói muito ser humilhado em público, ser deixado de lado, perceber que alguém puxou o nosso tapete. Para citar apenas algumas formas de rejeição. O próprio Senhor Jesus sofreu uma forte dose de rejeição. O profeta Isaías já anunciara a respeito dele. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Isaías capítulo 53, versículo 3. Assim como ele foi odiado, seus seguidores também o rejeitaram. Os cristãos do primeiro século, a quem Pedro escreveu sua primeira carta, sentiam esse ódio sobre nós. O apóstolo precisou tranquilizá-los. Não temam, não fiquem amedrontados. 1 Pedro capítulo 3, versículo 14. Eles sentiram a rejeição social por causa de sua fé. É interessante que Pedro, logo ao saudá-lo, a carta com uma confirmação que eles precisavam muito ouvir. Eles eram os eleitos de Deus. Não que eles merecessem essa posição. Foi por pura graça de Deus. Não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, mas pelo precioso sangue de Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 ao 19. O mundo podia odiá-los, desprezá-los, difamá-los e até matá-los, mas eles eram os escolhidos de Deus. Devem ter se sentido amados e aceitos ao serem lembrados quem de fato eram para Deus. Vocês são geração eleita, povo exclusivo de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Apesar da rejeição humana, eles eram os escolhidos de ninguém menor que o próprio Deus eterno, único, todo-poderoso, Criador, santo e justo, que um dia julgaram o mundo. Como cristãos, precisamos ler insistentemente a palavra de Deus, observando o que ele afirma, que somos por meio de Cristo. Qual é o conceito que Deus tem do seu povo, lavado pelo sangue do seu Filho? Quando sentimos a dor da rejeição mais intensamente, isto é mais valioso e restaurador para nossa alma do que ouvir o conceito que os homens sem Deus têm de nós. Deus escolheu que para o mundo era insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 28. Aleluias. Podemos ser rejeitados pelos homens, mas em Cristo Deus nos aceita como seus eleitos. Louvado e santo é o nome do Senhor. Esse foi o nosso café espiritual. Que o Senhor venha de encontro com sua vida nesse momento. Que Deus venha te abençoar nessa manhã, nesse dia. E que possamos dar o nosso melhor para Deus nesse dia. Lembre-se, Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. Deus é contigo. Deus te abençoe. E que o Espírito Santo de Deus venha te abraçar nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Que esse dia que se chama hoje, sua vida, dê o seu melhor para Deus nesse dia. Amém? Deus Todo-Poderoso te guarde e te abençoa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aqui quem vos sauda, missionária Andinha. Beijo no seu coração. Tenho orado por você. Amém? Peço a oração de cada um de vocês também, em nome de Jesus. Deus abençoe.